Olá, estamos de volta aqui para o nosso segundo episódio, nosso podcast, mesacast, videocast, No Nada Foi Assim. Estou recebendo aqui hoje o Leandro Derrico, o Carlo Caruso, que foram pessoas que começaram esse coletivo comigo lá atrás. Acho que é importante aqui a gente fazer um paralelo histórico do que aconteceu com a gente, né? Então, o primeiro episódio, vocês acompanharam como é que a coisa começava antes da gente chegar no casarão, né? E aqui a gente basicamente já está no casarão. Eles participaram um pouco antes da chegada também, nos ensaios ainda, eu acho que lá na sala do Sérgio Cardoso, foi, né? Vocês estavam lá, né? Foi, bastante. E aí acompanham aquele momento ali da gente chegar no casarão, que é muito massa. Mas a gente vai relembrar um pouquinho de coisas antes, é um papo muito informal, bem tranquilo, né? Sejam bem-vindos ao podcast do Redemoinho. Bora lá? Bora. Gente, a primeira pergunta que eu vou fazer: o que é que vocês estavam fazendo naquele ano, antes de entrarem no Redemoinho? Vocês lembram? Não? Eu lembro. Eu lembro também. Vai lá, Leandro. Cara, eu te conheci no Zé Renato, ali no teatro lá do Zé Renato, nos Arcos. Eu te conheci fazendo um espetáculo de mágica nos bastidores do Ismael, e eu era muito novinho. Eu tinha acabado de me formar, basicamente. Eu tinha feito 1 ou 2 espetáculos só. Tinha uns 18, 19 anos. Eu não sei o que você me viu ali, porque era um experimentalismo, aqueles espetáculos, uma coisa louca, que você me chamou pro Redemoinho. Eu não sei nem se já tinha o nome Redemoinho, mas era muito embrionário mesmo. Eu cheguei numa sala de ensaio no Sérgio Cardoso, você me convidou, a gente não se conhecia tanto. E aí eu entrei, assim, e tinha umas 2, 3 pessoas. Acho que tinha a Renata, tinha a Bela, e eu e você, o Eliseu, enfim. Era muito pequenininho, assim. Eu olhei em volta e falei assim, caramba, cara, o que tá acontecendo? O que vai acontecer? Assim, era uma coisa muito embrionária mesmo. E aí, na sequência, a gente já foi tirar fotos lá na Serra da Cantareira, com o Baltresca, para um projeto que ainda não existia, porque não existia protótipo de A Casa, não existia nenhum projeto ainda, a companhia. Então, assim, tudo foi caminhando de uma maneira... A gente foi fazer umas fotos falsas, na verdade. Umas fotos falsas. Para poder participar de coisas, né, que a gente tinha uma história e não tinha, na verdade. Exatamente. E naquela época você era muito ator também, porque eu te lembro da gente nos bastidores ali com o Zé Renato, você contando. Você estava numa época que você estava num degladeio com a Globo, sobre uma personagem, se você ia fazer uma série ou não. Aí eu ficava te escutando, eu era molequinho assim, falei assim, caralho, que da hora, a carreira dele já toda consolidada. Consolidada não, deu errado. Tinha dado errado o negócio da Globo. Aí você me chamou, não sei o que você viu em mim, você falou assim, e eu nunca mais saí, assim. Quer dizer... Depois saiu, mas... Depois. Eu nunca mais saí até eu sair. Até chegar. Só um reparinho não, um ajuste fino que eu lembrei. É isso, a gente... Primeira sessão de fotos, que a Bela não participou, a Bela que fundou o grupo comigo não participou. Tava eu, você, Juliana, Renata, Baltresca, Wilson. Né? E a gente foi para a Serra da Cantareira fazer umas fotos, umas imagens, para a gente poder participar, ter material. Era tudo mentira, porque a gente não tinha o grupo ainda, estava tentando fazer, né? Mas não tinha. Você tem razão. E a gente não... Eu tenho essas fotos até hoje. Guardei com carinho. Bom carinho. Eu tinha cabelão, inclusive. Sim, eu te conheci cabeludo. Eu te conheci mágico, ator e cabeludo. Eu fui mágico também, gente. Muitos anos. Sou ainda, mas a gente nunca deixa de ser mágico. Mas eu trabalhava profissionalmente como mágico. Por isso que ele fala de... E Zé Renato não é o edital. Zé Renato é o Zé Renato. Pessoa, é o Zé Renato mesmo, o grande artista Zé Renato do Teatro de Arena. Que a gente conheceu e ele tinha um teatro ali nos Arcos. Zé Renato Pécora. É isso. E você, Carlão? Bom, eu tropecei ali com o meu skate andando na rua e caí lá no... Porque eu morava... Você chegou de skate? Eu cheguei de skate a primeira vez. Primeira e depois de muitas outras, né? Eu desci a Consolação. Depois que a gente estava na casa já, eu desci a Consolação de skate no pico do horário, assim. Enfim, mais para frente, quem sabe. Mas uma amiga minha viu no Orkut, essas comunidades de Orkut, que estavam chamando para fazer peça e tal. E eu estava vindo do Rio de Janeiro, porque o que acontece, assim? Todo mundo sempre me viu assim como o Carlo que queria ser o ator da Globo, que queria fazer novela. O Rude enchia meu saco com isso sempre. Você não é ator de teatro, você quer fazer televisão. E, na verdade, eu vim exatamente do processo contrário. Eu saí do Rio e vim para São Paulo porque eu queria fazer teatro e não tentar fazer televisão e tudo mais. Então, quando eu saí, né, eu
sou gaúcho, morei em Curitiba, fiz teatro lá, fui para o Rio nessa primeira ilusão. Depois de 6 meses no Rio, falei, não é isso que eu quero tentar fazer teatro. E eu vim para onde eu acreditava que o teatro acontecia. E aí foi isso, assim, a Tiara viu, eu tinha essa minha amiga, a Tiara, ela viu numa dessas comunidades e falou, vamos lá. A gente foi lá ainda no Sérgio Cardoso, né? Antes de chegar dentro da casa, o processo já tinha se iniciado, já tinham alguns textos, já tinham algumas coisas já preparadas, já prontas de alguma forma, mas não tinha a casa ainda, não tinha o local. Aí depois veio a notícia do local e tudo mais, e aquilo foi incrível. Eu lembro da gente entrando lá, conhecendo e tudo. Enfim, eu caí. Um moleque que também estava começando, tinha feito pouquíssimas coisas, assim, lá em Curitiba ainda, em curso de teatro e tal, e acabei caindo, né? E foi uma das... como ator, eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu, assim, comigo. Mudou bastante meu pensamento sobre teatro, sobre atuação, sobre um monte de coisa. Legal. E a gente teve um momento do grupo ali que, quando a gente sai ali das salas dos laboratórios que a gente fazia no Sérgio Cardoso, que a gente já falou um pouco também no outro episódio, mas falou muito ano passado, né? A gente saindo dali, a gente vai ter aquele negócio que a Bela já falou também, que no outro episódio, que a gente encontra o casarão. Quando a gente chega no casarão, tem todo um processo no casarão de organização daquele casarão. Vocês lembram um pouco desse negócio ou não? Dessa parte? Como vocês têm... Lembram? Porque eu lembro da gente com vassoura na mão, com serrote cortando coisa. É vago para mim, assim, no sentido da exatidão do tempo, assim. Mas eu lembro perfeitamente, martelo, um monte de coisa que a gente fez ali, né? Laboratório pra caralho, a gente fazia coisa para um caralho. A gente fazia muita cena, muito laboratório baseado no que a gente estava lendo, mas assim, essa parte estrutural de construção, reconstrução, que era junto dentro da escola de restauro, né? Tinha a parada da restauradora que ocupava aquela casa junto com a gente, mas assim, a gente pegava os livros e transportava de um lugar para o outro, até para deixar como cenário. A gente quebrou, se eu não me engano, a gente chegou a mexer no teto, que estava todo podre, caído. A gente arrumou o teto. Isso foi depois. No tempo histórico, isso é depois. É depois, a gente então, não, misturando a cara. Mas é isso. Mas é isso, assim, a gente varreu muito, a gente mexeu em muita coisa, a gente bateu. Tem uma foto, inclusive, da gente fazendo uma roda lá no quintal, e tem bastante mato no quintal, assim. Coisa que depois, com o tempo, a gente tirou. Foi tirando. Por causa do uso nosso. Né? Sim. Mas é engraçado como a criação do grupo, ela foi muito natural. Embora muito laboriosa, muito sofrida, pagar a sala de ensaio e tal, mas todos os processos, eles foram acontecendo de uma forma muito orgânica, né? Isso foi muito louco na trajetória completa do grupo. Eu olho o grupo Redemoinho hoje em dia, você vê uma linguagem, uma paleta de cores, até uma estética de como se fala, mas lá atrás, quando a gente estava criando tudo isso, era tudo muito confuso. Eu só tenho uma lembrança de que eu acho muito bonita, que eu sinto saudades e que eu sinto falta, tudo bem que são outros tempos, mas eu sinto falta nas peças que eu vejo hoje em dia, que a gente fazia teatro porque a gente fazia teatro. E a gente fazia aquele tipo de teatro porque a gente fazia aquele tipo de teatro, por mais que a gente estivesse construindo. Não existia uma demanda, uma tentativa de chegar a cumprir uma pauta, uma encomenda. Era muito puro. Era uma criação muito pura. Eu lembro até de você puxando minha orelha do tipo... Eu venho de um teatro muito urbano, né? Zé Renato e tal. Até encontrar a boca de criar a construção linguística da prosódia toda. Era muito difícil. Eu sempre falava, Leandro, pelo amor de Deus, não, tá errado. Tá ruim. Aí eu falo, mas como faz? Não sei, mas isso tá ruim. Essa fala a gente ouvia muito. Tá ruim. Faz diferente. Faz diferente. Tá ruim. Então, essa coisa hoje em dia, por exemplo, uma coisa muito característica do grupo é esse trabalho de cenografia. Tudo é muito bem pensado. Né? Eu vejo esse trabalho de iluminação do grupo. E é muito construído artesanal. de dentro, né? Sempre foi construído de dentro. Sempre construído de dentro. Por quê? Porque aconteceu. Né? A gente entra ali no casarão, o casarão precisava ser mexido, a gente precisava botar a mão na massa e a gente nunca esperou alguém que chegasse
né? Eu acho que naturalmente a gente foi se organizando, né? Tanto do ponto de vista até de artístico, de instrumentos. Sei lá, chegava uma sanfona, um pegava... Alguém toca sanfona? Putz, não. Então eu vou naquela sala, vou ficar estudando sanfona até sair som. Alguém sabe capinar um lote? Não. Então toma essa enxada e vai aprender. Era muito... Eu lembro nitidamente, eu e você, ou eu, você e meu pai, ou você e mais outras pessoas, gastando a tarde construindo mesa, serrando coisa. Sim. E isso era o ensaio. Então, é engraçado, né? Quando você fala de construir um espetáculo novo do Redemoinho, é literalmente. Continua assim, viu, Leandro? Que bom. Que bom, porque eu acho que é uma característica muito Continua importante assim. do grupo. É um pouco mais sofisticado agora, talvez, né? É legal, você lembrou duas coisas que para mim são pontuais, vou ver se vocês lembram também. Você lembra que a gente foi comprar uma sanfonia 8 pontos? Lembro, Minuano. Minuano. Marca Minuano. Marca. Linda aquela Tu sanfona. lembra? Lembro. Foi E tu nela que le- eu aprendi. Então. E tu lembra que a gente foi assaltado no Redemoinho? Lembro. Entraram de sanfona. madrugada. Tudo que a gente tinha de valor É. era uma sanfonia. Que tinha botar todo o dinheiro que a gente tinha lá, aquela sanfonia com 8 pontos, aquelas que no sul a gente chama gaita ponto, né? Uhum. Difícil de tocar, inclusive. Pé de bode. Pé de bode no Nordeste. E a gente compra, ela era toda madeirada, assim, bonita pra caramba. E a gente guardava ela lá naquela sala enfim, uma das salas do casarão. A única que tinha chave. Eu acho que era. Mas não lembro era que nem... tinha era uma das poucas que tinha chave lá. O que aconteceu foi que a gente chega num dia lá e a porta, uma janela tá arrombada. Uma janela lá do fundo, aquela que depois vai virar uma porta no Vesperais, onde tinha a cena do cara saindo da parede. Ali era uma janela, que arrebentaram a janela, entraram e roubaram a sanfonia. Aí Tristeza, cara. foi foda que a gente chegou no dia seguinte, tudo, e aquilo mexeu, e porra, mano, os caras roubam a sanfona do pessoal do teatro. Pô, e ela era muito xodó. É, Foi triste. Aquele dia foi triste. eu fiquei uma semana procurando em tudo que era antiquário de Bexiga. Se eu achar, eu vou saber, né? Não, e o vizinho fundou uma banda de forró. E hoje em dia é o Michel Teló. Imagina. Começou, tá lá na parede, né? Michel Teló levou nessa sanfona. Aí, amanhã tá na Os televisão. mortes, né? Pô, não, mas enfim, isso é uma coisa, né? E as viagens para o céu? Ah, não, você estava falando, antes de falar da viagem. A gente construía mesinha de luz. Eu ia falar disso também. Né? Não Vocês só a lembram mesa de luz, mas para mim uma das são dois recortes que o seu pai fez assim de luz que para mim como recortar a cena, né? Hoje em dia todo mundo pega os spotzinhos, vai. Cara, ele fez numa caixa e o foco também da cena final no Landucci, assim, a forma como seu pai criava aquilo era incrível, assim, porque também era uma construção, porque a gente também não tinha dinheiro para comprar, era lâmpada. Uhum. Lâmpada normal, lâmpada incandescente. Com um detalhe, que ela era, O quê? a lâmpada era, a gente pegava a lâmpada, Sim. Pintava. Pintava. botava no fogo, Uhum. O a foco lâmpada. final da cena era isso, era uma lâmpada pintada. E Não. aí... cuspe, fazia o foquinho. Onde tá pintadinho, abria tinha um foquinho. E a Já cena ali de calculava baixo, no bocal qual que era a posição Sim. final para ser... e as cenas que aconteciam ali no salão, que a gente fazia a nossa cena juntos, também era uma caixa que fazia o recorte de um corredorzinho certinho, assim, para não pegar na cara do público. Eu guardei, eu tenho até Você hoje. tem até hoje? Até hoje. Então, é construção, é algo porque, assim, o que a gente tem para fazer? A gente tem uma caixa de madeira. Talvez a caixa tenha sido construída, inclusive. Não tenha nem pego uma caixa de madeira. Construiu uma caixa de madeira, colocou 2 lâmpadas e foi ajustando a altura e tudo. Então, era mágico. Era realmente, assim, coisas que aconteciam de forma mágica. Não, e era um processo muito artesanal, mas em cima do rigor. Era muito Total. louco, porque assim, as pessoas que iam assistir o espetáculo relatavam, isso era recorrente, do quanto a gente pensava em pequenos elementos, porque tinham as imagens, Os cheiros. os cheiros, cada sala tinha um cheiro, cada sala tinha uma imagem. Tanto que a galera que ia assistir ficava frequentemente meio fazendo um paralelo com aquela peça americana lá, o Sleep No More, que é também uma peça itinerante, que passa dentro de um hotel, no caso deles, mas não, só era uma casa e tal. Então era sempre muito rigoroso, muito bem feito, mas
ao mesmo tempo era muito manual. Você fazia sua maquiagem de geleia, de melado, né? De Goiabada. goiabada. Derretida no fogo. E cachaça. E cachaça. E era perfeito. Então o grupo sempre ficou flertando sobre essa questão de, tipo, ser muito chato na qualidade, no rigor, embora a gente fosse, tipo, completamente feito à mão, né? Eu acho que essa coisa da caixa de madeira, como ele falou, que era a caixa de luz, né? A gente usava um pouco a estética do casarão, que era um casarão de 1910, 1911, né? Com aquelas tábuas corridas, né? Aquelas pinturas bem antigas, né? Aquele papel de parede envelhecido. E a gente se adequava àquilo. Eu acho que hoje, se botasse qualquer canhão de luz, qualquer, né? Uma coisa mais moderna para aquela época, eu acho que ficaria... destoaria, né? Total, assim. Casa que era toda de madeira, que, como disse um amigo nosso, era inflável. A gente tinha que Foi a tomar muito Renata. cuidado. Foi a Renata? Foi a Renata. Tomar cuidado com fogo, com vela, que a casa era inflável. Ficou um pouco inflável. Ficou bravo um dia. Ficou bravo. Porque tinha uma regra lá que, assim, onde tiver vela, né? Se acender vela para fazer cena, tem que ficar alguém lá. Não pode ficar vela sozinha nunca. Usou, apaga. Desculpa. E aí um dia teve alguém que esqueceu. Ela foi lá, apagou, fez uma reunião, chamou uma reunião e gritou no meio da reunião: quantas vezes eu vou ter que falar que esse casarão é inflável? Não pode ter vela. Aí desmoralizou isso tudo. Todo mundo começou a rir. Inflamável. Essa história... Inflamável virou inflável. Mas vamos lá, queria voltar aqui para outra coisa. A gente viajou pro sertão algumas vezes. Vocês foram em alguma das viagens? Você eu sei que foi, você não lembra. Eu fui, mas eu fui no Carlo temporada 2, no Redmoinho, quando eu voltei pro Redmoinho, né? Tá. Eu saí um tempo, eu voltei no Tareias, e aí eu fui. Mas na primeira passagem, não. Até Não. porque antes de eu sair, acho que vocês tinham ido uma vez antes de eu entrar no grupo, e depois demorou para ir de novo, se eu não me engano. A gente foi. A gente... Enquanto eu estava no grupo, vocês não foram. Tá, eu lembro, porque assim, a gente foi várias vezes, eu não lembro a ordem. Mas eu lembro de uma vez ou duas que a gente foi de ônibus de linha. Eu fui 2 vezes de ônibus de linha. Você não foi nenhuma vez de ônibus parte privado? Não, imagina. Que isso, era horas para chegar até lá. Não, então. Eu quase fui na primeira, só não fui na primeira porque não deu tempo de vacina. Vacina. Tá, então, a gente foi... Então tá, vamos lembrar. Teve uma que a gente foi... Vamos fazer uma sequência de viagens. Teve uma viagem que a gente foi, pegava as nossas malas, pegava o metrô, foi de metrô, isso eu tenho na memória, isso. Aí. Fragmentos. Na memória. A gente ia até a rodoviária, chegar na rodoviária, comprar... Olha que coragem que a gente tinha, mas isso eu acho maravilhoso, porque isso a gente não tem mais. Mas isso foi antes, já não foi ainda Não. com O Casarão? Não, que ia escrever o texto, como é que é o nome dele? O Eliseu? O Eliseu, ainda foi com o Eliseu, não, Não, foi? Eliseu, essa não, primeira Eliseu vez? não foi. Nunca foi? Não. Ah, então eu tô confundindo. Então. Nessa primeira vez foi nós aqui, você foi, sua mãe foi. Foi. A gente... Eu lembro disso na minha cabeça, assim, na minha memória. A gente levando as coisas para a rodoviária, é difícil, inclusive. Chegando na rodoviária, a gente esperando lá, chegando em Belo Horizonte, não, em Belo Horizonte Sete primeiro. Lagoas, sei lá, é um lugar Sete assim. Lagoas, fazia, pegava outro Aí ônibus. lá, descia as malas, esperava horas e horas o próximo ônibus, pegava o próximo ônibus e foi para Cordesburgo. Isso eu lembro perfeitamente. E a gente ficando lá no Laerte, né, que a gente ficava, lá. na pousada do Laerte. Exatamente. Isso eu lembro. Que eram épocas bem difíceis, a gente não tinha dinheiro, então a gente ia meio que por conta, né, tentando... E é isso que eu acho legal, que tinha uma coisa de... Hoje se a gente propõe é difícil, não tem agenda, começa pela agenda. Naquela época, a gente, mano, Só ia. deitava e ia. Embora, né? Depois a gente vai ter outras viagens que você não fez, que a gente aluga um ônibus. Com banheiro, com não sei o quê. Aí Quem dera, hein? um ônibus chiquezinho que nos entrega na cidade. Tem uma ocasião que a gente chega lá, a bandinha da cidade está lá. Aí, o pessoal do teatro chegando, é legal pra caralho. Tipo isso. Esses rolês a gente fez depois, né? Já com um grupo um pouco mais Não, esse eu não peguei. estabilizado. Eu fui já, uma né? vez só, mas aí quando eu fui foi mais ou menos assim. Não, e a gente... É engraçado repensar o passado, porque a gente tinha uma disponibilidade de tempo, física, que eu sinto saudades, mas eu não sei se eu tenho saúde para até participar do próprio grupo, que eu lembro que as nossas reuniões eram todas no chão. Não sei se eu tenho coluna, mas... Porque eram horas. Horas em Acho que roda. agora não é mais assim. Não dá mais também. Não dá. Não.
E a gente fazia eventos, a gente trabalhava por fora, a gente fazia conseguir. evento, Você lembra? arrumava uns eventos pra gente. Putz, é lembro de verdade. nós três, Lembremos. no Nas Litoral praias, Norte, né, no litoral. com o Luciano Baldan ainda como ator, e a gente vendendo caviar na praia. Não, fazer calma, propaganda do DOC. DLC. Não, conta Nós direito. e a Rúbia. Vai, vamos Conta lá. direito. Rúbia. A gente não tinha dinheiro, né? Obviamente não tinha grana, então a vida era muito apertada e todo mundo fazia os bicos por fora. Sim. Eu, naquela época, fazia alguns eventos. Lembra da história de ser mágico? Isso me trazia também eventos corporativos. Um dos eventos que a gente teve foi lançar ou relançar Uma das né, temporadas. uma das temporadas do DLC. Era no Disney Channel? Onde que era? Era no HBO. Enfim. Warner, eu acho. Acho por que era aí, na né? Warner, a É. gente foi chamado para fazer. E eu falei, bom, os caras me pediram uma equipe de vendedores de praia que fossem hiper, super ricos, milionários, né? Em vez de vender, Foi isso. a gente Peraí em que ele vez... vai... Desliga seus celulares e bom espetáculo. Tá desligado, tá desligado. A gente vendia, a gente ia pra praia, né, fingindo que a gente estava vendendo champanhe, caviar, óculos chiques. Então a gente chegava e abordava as pessoas, assim. Você gostaria de um Veuve Clicquot e não sei o quê. Foi isso. Mas aí a gente falava DOC, Viva o mundo que... Connecticut. Viva o mundo que não é seu. Viva o mundo que não é seu. Era isso que a gente vendia. Com segurança. A gente- com segurança. Tinha. Os camelôzinhos, nós éramos camelôs de praia. Só que a gente Só tinha que com chique. 3, 4 segurança, fortão, assim, tudo de terno. E nós lá vendendo a coisa super chique, né? Foi isso. A gente fez Não, e isso. era bonito, porque a gente fazia esse evento, aí voltava pro sertão, e voltava pra sala de ensaio. e, tipo, e não, a Era gente pra não fazer tinha o uma di- pauta. era pra Era fazer só, o dinheiro. só uma graninha que a gente precisava ganhar porque é o que verdade. dava. Não tinha uma pausa um do outro, né? Não. Isso que era muito louco, era um Era uma mergulho intensidade. muito grande. Era muito intenso, né? Coisa que não é mais hoje. Hoje é muito difícil você conseguir alcançar esse tipo de... Mas o que é legal disso, é que eu queria dizer, né? Que independente disso, a gente foi ficando mais velho, as pessoas foram... O Carlos hoje é pai, né? Tipo, a gente foi ficando... Eu sou avô, Burro de avô. né? A gente vai vivendo a vida do jeito que a gente quis viver, né? Quer dizer, com as coisas que a gente optou por fazer. Acho que isso é o bacana de você montar um coletivo de teatro, que você pode sair, entrar a hora que você quiser ali numa situação como aquela, né? Porque ambos... o grande lance do teatro de grupo naquele momento é que a gente não tinha condição de fazer absolutamente nada fora dali. Uhum. Era muito difícil. Então, assim, junta as pessoas que não conseguem fazer nada fora dali porque o mercado é muito restrito. Esse mercado não existe, nunca existiu. Sempre falei isso para vocês. Esse mercado é uma mentira. Esse mercado é... A gente vive na contramão do mercado. E aí, vivendo na contramão do mercado, é mais fácil quando você se organiza em coletivo. E aí você usa a força de trabalho de cada um, e você chega a algum lugar, seja lá qual for esse lugar. Mas é que você vive, né? Vive com todas as... A vida é o dinheiro. Vive né? com tudo que a vida te dá, com alegrias, com tristeza, com A gente- briga, mas com tudo. A gente vivia intensamente tudo Igual aquilo. como é. Em qualquer... A única diferença é que eu fazia o que eu gostava de fazer. Uhum. Que eu gostava de fazer, que eu tinha tesão de fazer. Eu sempre achei que o teatro é capaz de mudar o mundo. Pode tirar onda, que eu sou poliano, caralho. Não, Mas é verdade, isso. Né? concordo, Para mim é mas é isso. bom. Para mim mudou. Né? Eu virei uma outra coisa. Se eu tivesse continuado a trabalhar na fábrica de estofado que eu trabalhei quando eu era jovem, eu ia estar fazendo sofá hoje. Entendeu? Eu ia estar fazendo cadeira que nem essa. Nada contra. Mas você foi pro Redmoon e fez estampado. Fiz, e cara, ficou mas fazendo fiz cadeira pra mim. também. Fiz para mim, não pro patrão. Né? Fiz para mim mesmo. Fiz para construir coisas que eu achava que era mais importante para o mundo, quer dizer, né? Então, eu acho que isso foi bacana. Então, e aí envolvendo pessoas, né? Que o sonho da gente é um pouco isso. Você vai comprando um sonho do outro, daqui a pouco você tá junto, puta. O negócio é... Pensa, a gente viajou pro sertão, a gente fez coisa pra cacete, viajamos pro interior também pra fazer apresentação. Vivemos coisas muito interessantes. Eu acho que isso... E é engraçado legal. pensar, assim, porque assim, o Redmoon, a gente entra na casa, cria o espetáculo, a gente estreia de maneira muito suada, a casa começa a tomar corpo, e aí, assim, é engraçado que quando a peça fica hypada em São Paulo, e ela faz um sucesso, e a gente fica um estrondo, e gente pra fora, e vem jornalista, e prêmio, a PCA, tal. Porque a gente ficou uns 2 anos em cartaz? Tipo 3. 3 anos em cartaz. Quando a peça estoura, foi muito... A gente nunca pensou no sucesso, fazer o espetáculo porque a gente queria ganhar um prêmio, a peça... A gente fez de uma maneira muito A pura. gente queria fazer teatro. A gente queria fazer aquele teatro. E aí, assim, quando... de certa forma, até atrapalhou. Claro, pelo amor, muito bem-vindo o dinheiro, muito bem-vindo os prêmios.
Mas aí a gente teve que organizar de uma maneira mais... A gente se burocratizou. Burocratizou um pouco. Acabou um pouquinho o ímpeto mais puro, né? E a gente precisou aí separar as ocupou um bolinhas. espaço que não existia, né? Essa burocratização não existia tanto antes, assim. Vem ensaiar, vamos ensaiar, tem que ensaiar. Era sem grana, sem nada. Não, só vem. Ah, mas não vai faltar, tem que vir, tem que fazer. Sim. Aí depois, quando começou, ocupou um espaço, essa burocracia, que começaram a ter outros olhares, outras confusões, outras alegrias. Você ganhar um dinheirinho era bom. Por que o outro ganhava um pouco mais do que você? Era ruim. Tinha sempre ficava nesse meio do E já caminho. começa uma expectativa do próximo espetáculo também do grupo, né? Do tipo, começou a fazer um sucesso, tipo, né? Não, deixa eu só, a produção tá falando. Pode falar, não tem problema. Não, vai encerrando, porque vai... Ah, tá. Vai acabar a câmera. Quando eu falar pra encerra o assunto... Tá. Vamos lá. Estão pedindo para encerrar o assunto, porque está terminando o tempo nosso aqui. Mas vamos lá. Seguinte, queria fazer uma última pergunta para a gente... Eu acho que deu para ter uma ideia, mais ou menos, né? Acho que é legal falar do sucesso da Casa. A Casa foi o primeiro espetáculo do Redemoinho e ele fez um puta sucesso. Foi um espetáculo importante, acho que consolidou o grupo. Foi com ele que a gente ganhou o primeiro edital público, né, de recursos para poder viabilizar o próximo trabalho e a própria casa. E o primeiro prêmio, né? O APCA. Foi o primeiro prêmio que a gente ganha, o prêmio de crítica que a gente ganha. Foi importante também nesse momento do coletivo, né? Bom, continuando aqui a nossa conversa. Ó, você tinha falado que naquele momento ali a gente tinha casa lotada, enfim, foi um ano bacana para o Redemoinho. Foi uma peça que realmente foi muito importante para nós, a casa. Ela que consolida o grupo como coletivo. Ela nos dá o primeiro prêmio da crítica, né? Ela nos dá o primeiro fomento, que é o primeiro edital público de recursos para a gente poder continuar a pesquisa e também começar uma nova, que foi o que a gente fez. Porque aquele primeiro recurso que entrou, né, era um dinheiro para a gente continuar com a temporada. E a gente continuava com a temporada, mas continuava se encontrando de segunda a segunda, de segunda a sexta, lá, fazendo pesquisa do próximo trabalho já. Lembram disso? Que eram vesperais. Então, muita coisa de musicalização que a gente fazia, pesquisa, e era muito legal. Ocasião, inclusive, que a gente vai viajar. Não sei se tu lembra, Leandro. A gente vai viajar, né? E vai, enfim, acho que a gente vai começar a fazer um monte de coisa. Então, eu queria tentar lembrar um pouco, se vocês se recordam, né, desse momento ali, tentando datar um pouco esse momento na linha do tempo. A gente ganha o fomento, a gente continua a temporada, e algumas coisas acontecem durante a temporada. Tipo, tinha uma coisa que era ruim, mas era boa. Tinha um excesso de público para assistir, porque a casa não comportava. Né? A casa não comportava, a casa comportava estourando 45, 50 lugares, vai. A gente colocava umas cadeiras, às vezes, extra. Ia 70, 80 pessoas, as pessoas iam embora, meio putas com nós, assim. Sim. Né? Porque não conseguiam assistir o espetáculo naquele momento. Puta, era um problema bom, mas é ruim, né? Porque também cria um negócio meio que, sei lá, é difícil você... Enfim. Mas teve um espetáculo quando a gente estreia, né? Que eu acho que teve um público mais ou menos, quando a gente estreia, que tinha a família, os amigos e tal. Mas lá o segundo ou terceiro espetáculo tem 3 pessoas na plateia. 3 pessoas na plateia. Vocês lembram disso? Lembro. Perfeitamente. Qual é a sensação desse baita sucesso? Não, até porque era uma peça, né, longa, uma peça de 2h30. E aí ficou aquela assim, pô, mas a gente vai fazer uma peça de 2h30 para 3 pessoas. Como é que as pessoas fazem peça em Como 2h30? Enfim, né? Bem tranquilo. E aí, assim, cara, meio que de uma forma geral, a gente falou, vamos fazer, cara. São 3 pessoas, são 3 pessoas. Se tivesse uma pessoa, era uma pessoa que foi assistir, assim. E... A juventude é uma maravilha. É uma maravilha. A gente fez para 3 pessoas. E uma dessas 3 pessoas não era alguém que... Eu sei quem eram as 3 pessoas. Era alguém que teve alguma coisa era o Beto, boa. Era o Beto do Planetas, e na época dono do Luna e do Planetas. Ok, o que nos dava muita comida. Que era o único que apoiava. É importante. O outro era o Nick Farwell, Nossa. né, o escritor, amigaço nosso, que acompanha toda a trajetória do grupo. E o outro, eu acho que era o Henry, um artista plástico, que depois começou a acompanhar o processo muitas vezes. Eu lembrava que tinha alguma coisa assim, mas foi incrível. Foi uma experiência também, pô. E a gente fez com vontade. A gente não fez nas coxas. A gente não fez nas coxas, não. A gente não fez na má vontade. A gente foi pra cima mesmo e como se tivesse lotado também.
foi bonito fazer parte do processo, porque também nos deu um pouquinho de couro duro. Né? Criou um repertório pra gente, era logo no começo, porque a gente viveu o oposto logo na sequência. A peça começa a hypar, começa a lotar, começa a ficar gente pra fora. Foi legal viver os dois mundos, a gente não entender que a gente não era nem tão incrível assim, Sim. e nem tão ruim assim. É bom pra manter humilde, né? Trabalhando. Eu acho que foi isso mesmo. A gente teve, ao longo dessas temporadas, a gente teve algumas situações, né, de diferentes e estranhas. Desde o dia que o ator principal não foi fazer a peça, né? Que Verdade. acho que você ia falar sobre isso também, até o dia que a música entrou errada. Então a gente tinha uma cena lá que a gente abria duas portas gigantes que dava para uma varanda e era para entrar Moreninha linda, todo mundo entrava. Só que eu tinha trocado o CD por alguma razão, né? Eu que dava play, eu tinha trocado o CD pra gente, porque a gente chegava na casa, pra vocês entenderem, a gente chegava na casa, a gente não chegava uma hora antes, a gente chegava 2, 3 horas antes da peça começar, porque a gente tinha que varrer, a gente tinha que mais, né? A gente chegava muitas horas antes. A gente tinha que varrer, a gente tinha que até, enfim, tirar tudo que tinha de lá, arrumar as coisas e tudo mais. Então, volta e meia, a gente que é gaúcho, a gente colocava umas músicas gaudérias para tocar, ou colocava outras músicas lá. Então era para entrar Moreninha linda e de repente Valente galo de rinha. Entrou um poema gauchesco do Jaime Caetano Brown, famoso poeta gaúcho. Mas ele é super lento. Super lento, era para entrar lá em cima. Galo. É assim, sabe? E o índio era como um touro, mas até touro se ajoelha, cortado do beiço a orelha. Chegando. Um puta baile preparado. Aí a gente Hoje eu dou risada. Mas eu lembro, esse dia eu lembro de eu ficar muito puto. Falei, pô, mas que porra, como é que o cara... Na verdade, não é que você estava ouvindo essa música para limpar. É que você deve ter botado para mostrar para alguém alguma coisa. Por quê? Porque essa trilha era a trilha da cena do galo. Outra cena do galo. Lembra? Do galo de briga. Mas é porque também chegou uma hora que essa cena, ela saiu do... A gente chegou a tirar ela, né? Depois de um tempo. Então, eu acho que, de repente, a gente gravava o CD, tocava naquele somzinho mesmo de CD, e talvez tenha passado errado, ou não tenha passado a música... Eu não lembro. Eu lembro que... Era um som bem zoado. Era um som zoado e era para ser uma mega animação, né? E aí entra essa música Isso me lembrou um outro caso que tem a ver com vocês dois, né? Quando a gente estava fazendo o processo de ensaio, montando cena, levantando cena, tem uma cena que a gente inventa que é essa cena dos galos, né? Inspirado numa piada, uma piada caipira, folclórica brasileira, do folclore brasileiro e tal. A gente transpõe essa piada com uma dramaturgia simples e tal, que era dois caras fazendo uma aposta, né? Em qual galo que ia ganhar. Qual é o galo mais, né? E aí... Qual é o galo bom, né? Qual é o galo que é bom? Aí tinha 2 galos, o branco e o vermelho. E a gente mandou fazer esses galos. Lindo. Né? Tem até hoje esses galos. São galos lindos, feitos pelo Virgílio. São marionetes, né? Marionetes de corda, né? Aquela coisa... São 2 galos super bonitos. A cena era bonita por causa disso. Mas durante o processo do ensaio, eles começaram a fazer umas brincadeiras na cena, dialogando no texto da cena, no diálogo da cena, que a gente achava muito legal, porque a gente ria muito sozinho, mas era uma meio piada interna, a gente não entendeu isso. Sim. Ele levou isso pra cena. E aí isso estava no espetáculo. E essa cena foi um fracasso no espetáculo. Porque todo mundo assistia a peça, adorava a peça e odiava essa cena. Não tem nada a ver. Né? Mas a gente adorava a cena porque a gente ria pra caralho, mas ninguém ria, só nós. Era pra gente mesmo. Então era uma cena... Aí por isso que ele fala, a gente cortou essa cena depois do espetáculo, enxugou o espetáculo em, sei lá, 7 minutos. Não, um pouco mais. Uns 20 minutos aí de espetáculo, porque era uma barriga que tinha. Não, e é engraçado que a gente insistiu, porque a gente pensou num formato que era mais bem palhaço, não deu certo. Então vamos fazer a Vera. Então vamos pegar esses personagens, fazer uma cena mais 10. Não deu certo. A gente tentou uns 3 ou 4 formatos. Tudo começou. Até porque a gente tinha 18, 20 anos. Sim. E a gente tentando interpretar aqueles matutos, assim, e a gente também não se levava a sério. Eu e o Leandro, a gente nunca se levava a sério, porque a gente zoava o tempo todo em cena, fora de cena, nos bastidores. Então, era muito divertido pra gente mesmo. Mas
Enfim. Cara, teve um dia, desculpa, Tremendo. que eu tava com o Carlos em cena e a gente tava fazendo pra Marcela, jornalista da Bravo. E a gente, assim, logo no começo, começando a hypar o Rude Tenso, tipo, Sim. vai cavar e no final das contas, graças a Deus, cavou, né? Enfim. Vamos cavar uma matéria e tal, e a gente fez o espetáculo para o pessoal da Bravo e tal. Eu tava em cena com o Carlos, fazendo a cena do Vilcinho Chininho. Aí eu tinha que entregar um bilhetinho para ele. Eu fiz uma piada de colégio, idiota, que eu coloquei assim, tipo, olha o apagador no teto. O bilhete tinha que ser em branco. E eu dei pro Carlos, assim, né? Porque E aí ele ia falar o endereço. o endereço da menina da cidade e tal. Cara, eu só lembro. Ele abriu, ele fez isso aqui, ó. Ele abriu o papelzinho, ele fez... Olhou pro teto. Cara, naquele momento, eu comecei a gargalhar de não conseguir parar. A cena parou, a gente teve que reiniciar a cena. E eu olhava pro Rude, o Rude puto. E a gente... Porque a gente tava fazendo pra jornalista da Brava. A gente era muito inconsequente. A gente era. A gente tinha uma brincadeira, depois de um tempo, que a gente desmaiava do nada. E às vezes a reunião pegada, o Rude bravo. Porque não sei o que, a gente só se olhava, assim. E todo mundo caía, assim. Aí ele, tipo... Era meio rebelião, né? Era um pouco. Eu lembro do desmaio, eu lembro. Não, e aquela vez que a gente fazendo... Todo mundo fala assim, não, era mó tranquilo, os ensaios. Pra você ter uma ideia de quanto era puxado, eu lembro da noite mais fria do ano, de reatar uns, sei lá... Foi a noite mais fria do ano. Quantos graus tava? A gente gravou o vídeo, né? Isso! O vídeo da casa. Exatamente, mas você tava aproveitando para fazer um ensaio. É. Também. E aí a gente fez uma passagem de 2h30. Acabou. Vamos fazer mais uma, gente? Mais uma. Já era, tipo, 2h da manhã, uns 5 graus. Todo mundo assim. Todo mundo frio. Tinha cena, todo mundo pelado. Não pelado, mas tipo... Sim. O Marquinho ficava de tanguinha lá fora. Mas muito frio. Sim. Muito frio. Não, e as roupas eram tudo trapinho, né, cara? Tudo A gente trapinho. pegava- E tinha um trabalho de reprodução do espetáculo, de voltar tudo pro lugar, chato. Também precisava de meia hora para botar ali no trilho de novo. O Rude chegou na terceira vez e... Pessoal, vamos passar mais uma? Vai pra puta que... Aí começou a confusão. Aí, foi a primeira rebelião contra o Rude na vida. Eu era meio louco. Enfim, mas eu acho que foi bom também. É que você era perfeccionista. Mas acho que foi bacana. Teve muita coisa ali que eu acho que levamos pra vida, sabe? Tipo, eu mudei bastante. Agora eu costumo ir embora. Quando a minha parte terminou, eu vou embora. Mas é isso. Eu acho que ali também... Essa coisa de você estar começando um trabalho, querer, né? Eu tinha um problema com o horário, por exemplo, sempre tive. Né? Para mim, no respeito ao horário, eu fico puto, porque eu acho que sou meio adepto do fagundismo, né? Tipo, é isso, né? Mas, porra, as pessoas... Eu tinha essa... E quando você é jovem, você é meio despreocupado um pouco com o horário, né? Não são todos, não é uma regra, mas... Tá ali, às vezes por uma displicência, tá fumando cigarro lá embaixo, não sobe pro ensaio, né? Tá lá no portão, não entrou ainda. Mas tá lá, encontrou alguém, ficava, pois é. E os outros já estão lá, já. E o cara tem isso. Eu tinha um problema com isso fodido, assim. Eu ficava Nossa, naquela época não tinha celular, imagina como tá hoje em dia. Mas tinha iPod, aquela maldição. Tinha. Todo mas mundo, era só o um fonezinho. negocinho aqui. Tinha isso. Mas vamos lá, vamos continuar essa conversa aqui. Falamos então... Aí a gente teve premiações, que foi importante, consolidou e tal. Acho que isso foi massa. Aí, passado um tempo... O grupo vai continuar fazendo a trajetória dele, vai fazer outras coisas, com todos os percalços. A gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando um pouco mais tarimbado também. Ao mesmo tempo, perde um pouco aquele frescor, aquela juventude, aquela coisa de se atirar, de se jogar. Né? Você começa a ficar menos incendiário, portanto, menos, né, disposto a se atirar nas coisas. Principalmente quem está há mais tempo. Né? Quem fica lá Porque não deve ser fácil mesmo conviver 10, 15 anos, 20 anos. A gente fez peça, a gente fez 4 vezes a peça no mesmo dia, né? Pois teve isso, né? Teve 4 vezes no mesmo dia, acho que é legal falar um peça de pouquinho. 2h30 no mesmo dia. Tem um ator, que é o Roberto Borenstein, né? Vocês devem conhecer, ele deve assistir esse podcast. O Roberto, uma figura interessantíssima. O Roberto fazia esse espetáculo, né? Ele começou também com a gente lá atrás. E aí, eu não sei se foi ele, mas acho que foi, né? Acho que ele vendeu a peça. Ele conseguiu vender o espetáculo, 4 apresentações, para uma turma de adolescentes, de colégio.
Não lembro. Eu lembro que ele... Aí, fizemos durante um dia. O espetáculo tinha 2h30, faz a conta. 2h30, multiplica por 4 na sequência. Você fazia uma vez, meia hora para arrumar tudo de novo, fazia outra, meia hora para fazer a outra, e fizemos 4 no mesmo dia. Lembra que a gente precisava de grana, né? Então a gente fez isso por isso. E fizemos valendo mesmo, a gente era disso. Né? Era uma outra peça, porque era durante o dia, então a iluminação já era um pouco mais... Sim, tinha né? as primeiras ali. Mas a gente fez, né? Fez. Então, assim, era uma dedicação quase que exclusiva para o Redemoinho que a gente tinha naquela época. Aí tem aquela outra ocasião, que eu acho que, não sei se vocês lembram, você vai lembrar perfeitamente o que aconteceu com você, que é... O pessoal veio de Brasília, da Universidade de Brasília. Eles vieram 2 dias antes da parada LGBT que ia mais que tinha aqui. Era outro nome na época. A parada era no domingo, se eu não me engano, e eles vieram, sei lá, na quinta para cá, ou na sexta, e a gente apresentou, e eles queriam assistir a casa. A casa já repercutiu lá em Brasília, que bacana, né? Tinha alguém que já tinha assistido, e eu falei, pô, tem que assistir essa peça em São Paulo quando for. Então eles vieram um dia antes, o pessoal da Universidade de Brasília, e aí fecharam com a gente 2 sessões naquele dia. Não lembro se foi na sexta ou no sábado, mas foi num desses dias. Fizemos 2 sessões. Para ter 2 sessões, se a peça tinha 2h30, a gente ia começar mais cedo a sessão. A gente fazia às 9 da noite, né? Era tipo isso. Aí então a gente fez uma às 7, sei lá, 6, uma coisa assim. Então eram 2 sessões. Se fosse no sábado, imagina que foi no sábado. No sábado teria 2 sessões. Uma Bem, um pouco antes e outra começando no horário. No horário, às 9. Eles lotaram as 2 sessões, que eram 2 turmas grandes. Só que então, a gente avisou todo mundo, vai ter isso. E o Landucci, o Carlos Landucci, saudoso Carlos Landucci, fazia o personagem central da peça. Ele fazia o Messias, que era o principal. Que conduzia todo... Que conduzia o pessoal todo na peça. Vocês lembram que aí, de repente, ele não aparece para a primeira sessão? Vocês lembram disso, né? Lembro. Lembro o desespero que deu e como vai ser. Aí falaram comigo, não, faz você, né? Eu tinha escrito a peça. Eu tinha noção do que, mas eu não tinha o texto decorado, né? Sim. Aí eu pensei, puta, vamos então fazer um improviso, tá bom? Aí fizemos uma reunião, gente, é o seguinte, eu vou improvisar cena por cena. Eu sei do que trata cada cena, eu vou improvisar, então não espera deixa. Mas só tinha a deixa de entrar em cena. A deixa eu sabia... Sabia as deixas de quem chamar para a próxima cena, que cena que vinha vir depois. Isso, porque aí eu peguei um texto, eu dobrei o texto e botei aqui, fui passando, a cena 1, eu faço isso. Tá. Só que eu não ia falar o texto como estava exatamente escrito o texto. Eu ia falar o texto mais ou menos. Eu ia falar com... E tudo bem, eu ia conseguir fazer porque eu tinha noção. Beleza. Aí começa o espetáculo, né? 1 hora já de acontecer na peça, já, tudo acontecendo, indo perfeito. Assim, eu lembro que estava dando tudo certo, né? Tudo bem, todo mundo certinho. Tinha passado 1 hora. Aí tem uma cena que eu vou lá para... que eu tenho que fazer a volta no casarão e passo lá na frente do casarão. Aí eu tô lá na porta da frente do casarão, de repente eu olho lá embaixo, no bar da esquina, o Landucci me vê e faz assim, ó. Eu falei, Porque o portão tava trancado. Tava trancado o portão Ele e eu, porra, filho da puta, né? Cadê você? Né? E dormiu. Dormiu. Minha empregada não me acordou. Aí ele não tinha lembrado da primeira sessão. Beleza, aí eu continuei, nem abri nada, continuei fazendo. Só que nessa tem uma cena que eu tenho que chegar, entro na cena, faço o que eu tenho que fazer e vou chamar a próxima cena. Eu vou dar a deixa para a próxima cena. Entrar. No texto que eu tinha, estava fora, tinha uma ordem invertida. Porque o texto que eu tinha era um texto e o texto da montagem, essa cena, tinha invertido, tinha mudado de ordem. Então a próxima cena que eu chamei era a cena que eu pensava que era pelo texto, mas eu devia ter chamado outra. Aí esse cara tá pronto para entrar na cena da montagem. Porque a cena que ele tinha que chamar era a cena aquela dos galos que a gente já comentou, que eu fazia com o Leandro. E logo que eu saía dessa cena, eu ia pelo corredor, eu trocava de roupa e entrava na próxima. Eu tinha 2 cenas seguidas para fazer. E eu estava preparado para a primeira. E eu chamei a segunda. E ele chamou a segunda. Só que assim, pensa que uma eu entro de um lado do casarão, a outra eu entrava do outro. E é o casarão. Pô, tinha uma porta aqui. E aí, quando ele começou a chamar, passo eu correndo. Tem um detalhe, eu lembro de vocês falando assim pra mim, ó.
fazendo uma coisa assim, ó. E eu entendendo, eu lá na cena vendo tudo, entendendo que vocês estavam dizendo segura que tem alguma coisa acontecendo, né? E eu continuava me enrolando na cena, mas não mudei assim. E eu tinha uma roupa que eu botava em cima da outra. Então, tipo, na calça, foi, sabe, tipo striptease, assim. Eu rasguei a roupa e entrei meio com uma, meio com a outra pra fazer outra cena. Só que o detalhe é que quem fazia a cena comigo, que é a Isabela, que participou do primeiro, ela também tinha que entrar em cena logo em seguida. A sorte dela é que pra eu entrar em cena eu entrava gritando. E ela também tem a parte dela, né? Que ela tá lá esperando, ainda tem mais uma cena pra acontecer até que ela entrasse em cena, ela tava tranquila. De repente ela escuta, ué, mas já tá gritando, já é a cena. Então foi uma puta confusão. São as coisas de bastidores que são interessantes, assim, esse foi engraçado. E depois quando a gente fez a próxima... O próximo ele chegou. Ele tava abrindo o portão, ele entrou. Tinha dormido mesmo. Esqueceu a peça das 7. Né? Bom, são as histórias da casa. A casa também depois ela vai fazer uma circulaçãozinha, né? Enfim, ela vai continuar. É uma temporada que se prolonga ao longo do tempo. Assim. A gente chega a ficar quase 3 anos em cartaz com esse espetáculo, entre ir e voltar, né? Fazer, dar umas fériasinhas, voltar. E aí nessa tem mudanças. Tem hora que o Carlos vai sair, na primeira temporada ele sai, entra a Jana, ou entra... Sair, né? Eu mandei embora? Mais ou menos. Conta aí, vamos contar isso aí. Você quer que eu conte mesmo? Vamos contar. Como é que foi? Deu uma briga? Essa eu não estava preparado para contar, não. A gente estava nesse processo, a gente estava já com fomento, né? Com tudo. E aí a gente nunca tinha cancelado nenhuma peça, nunca por nada, nem por chuva. A gente fazia a peça na chuva e era um problema pra gente. A gente fez gravação com 5 graus e era a final da Copa América 2005. Você mereceu. Não, mereci nada. Copa América, mano. Não tem nada a ver com a Copa América, foi você que cancelou, você nem lembra da história. Copa América. Aí eu até tô vendo. Eu fui conhecer. Ele é colorado. Não, nada a ver. Eu fui conhecer aquele negócio de ayahuasca. Lembrei. Aí, esse daqui, paizão, porque a gente era moleque. A gente fazia um monte de coisa certa, a gente fazia um monte de coisa errada. Eu mais do que ele. Ele não fazia quase nada errado. Eu achava que vocês iam morrer do coração, mano. Vocês iam tomar aquele negócio só tomava todinho. A gente tinha 20 anos, mas ele só tomava todinho. Eu falei, eu vou lá. Aí eu comentei assim, eu vou conhecer lá esse negócio da ayahuasca e tal. Ele falou, vocês não vão, porque não sei o quê. E a mãe e o pai do Leandro trabalhavam na peça, falaram, Leandro, você não vai. Eu não, minha mãe não trabalhava na peça, minha mãe não sei se sabia ou não, também não escondia nada dela, não é isso, mas eu falei, eu vou. Aí o Rudy, não, porque vocês não vão, que esse negócio, você tá louco, se você for, você não precisa mais voltar. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu fui e não voltei mais. Mas voltou depois. Não, voltei pra ir embora só, assim, voltei pra despedir. Depois você vai fazer tareias, pô. Voltei anos depois pra fazer tareias. E vai ficar bravo e vai sujar o Teatro Redmundo. Tava pintado de preto com giz branco, só porque... Por quê? Não, tava pintado de amarelo, aí porque o Dinho, da Companhia do Tijolo, ensaiava uma peça lá chamada... Não lembro. Ledores do Breu, né? E aí o Dinho usava carvão, né? E alguém fez um laboratório, pegou um carvão do Dinho, riscou lá um pedacinho da parede. Aí esse aqui, nós não podemos riscar a parede, os outros podem. Aí ele fez uma improvisação, fez um puta risco enorme na parede. Eu não podia falar, não falei, mas que vingancinha, mas... Não foi de propósito, Mas eu acho. É que a gente ficava muito tempo junto, né? Essa que é a verdade. Então as coisas meio que se misturavam, era família, a gente trabalhava na casa, acumulava função, cuidava do jardim, cozinhava. Eu lembro que uma vez eu fui pedir férias pra você. Aí porque eu já tinha, 7 anos de grupo, sem parar. Aí eu falei, Rudy, eu preciso de férias. A gente tá brigando muito, cara. Eu preciso de férias. Você falou, Leandro, é um grupo de teatro, não tem férias. Não tem como se dar uma pausa. Eu falei, deixa eu, sei lá, me dá uma semana. A gente no processo de uma peça nova. Aí você olhava pra minha cara e falou assim, porra, velho. Você olhava, você ficou muito puto comigo. Assim, férias. Que férias. Tira férias. Eu precisava de férias. Teatro fazer férias, velho. Tá louco? Talvez eu não tivesse saído Era do esse grupo. nível, né, Tu cara? é CLT, Talvez eu não tivesse saído do grupo. Foi tirar férias. Bom, mas é engraçado. Enfim, teatro de grupo, gente, é um pouco isso. É uma família, vai virando, como diz o Marco Antônio Rodrigues, uma família pequeno-burguesa, com o que há de pior na família pequeno-burguesa.
Você briga por causa de pano de chão, você briga porque chegou tarde, você briga, enfim. Não, e a gente acumulava projetos do grupo fora também. Porque o grupo vai lançar um jornal, eu cuidava da identidade visual, site. Eu fiz o logo do grupo também, lá atrás. Então, assim, a gente ficava acumulando função, então a gente saía do grupo e continuava se falando. Sim. Então era 24 horas mesmo. Não tinha férias, do tipo, Natal. Natal não, tinha que escrever a pauta do jornal, tinha que tal coisa, aí lançava CD, ia gravar o CD. O grupo tem muito merchandising, né? Tem livro, tem CD, tem um... É a Marvel. Você imagina um O grupo jornal, Redmundo é cara. a Marvel. Tem um... Todo único. como chama a coisa do universo? É o universo Marvel, tem o universo Marvel. É um podcast. É um podcast. Mano, Gente, é só um caralho, clica aqui histórico. pra você. Tem aqui o link com o shopping. A gente tá lançando camisetas. Já teve camiseta. Adquira já a sua. Eco Bag. Não, enfim. Mas e aí, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. E aí, o que vocês saíram do Redemoinho, cada um foi seguir sua vida e tal, né? Você tá fazendo o quê, Carlos? Vou começar pelo Carlos. Vamos tá lá. fazendo o que O que hoje? eu estou fazendo? Eu sou professor. Eu me formei em Química e aí comecei a dar aula de matemática. Hoje eu sou professor de matemática. Não abandonei totalmente a parte artística porque eu ainda faço locução. Então, algumas coisas que vocês escutam por aí é a minha voz. Alguns reconhecem, outros não. Então, faço algumas locuções ainda. Mas é bom porque eu faço de casa, né? Eu A gravo voz do em casa. cozinheiro não é sua, então, do Qual cozinheiro? personagem lá do filme, da série. Não. É porque você é da química, pô. Não. Não. Ah, de Breaking Bad, não. Breaking Bad. Não, eu já fiz, enfim, eu já fiz algumas coisas, mas basicamente eu sou professor, pai e dono de casa. É isso que eu faço hoje em dia. Dou aula, limpo a casa e cuido da minha filha. Mais ou menos isso. É porque, na verdade, assim, quando eu decido parar de fazer teatro, foi quando eu resolvi ter minha segunda filha, assim. Que eu precisava de algo um pouco mais estável. Eu fui ser professor, dinheiro não era o foco. Essa de do teatro para. Mas a estabilidade, Mas a estabilidade de ter um salário fixo ali todo mês foi o que me fez sair um pouco desse mundo artístico, porque 2 filhas eu não tinha como não fazer. Enfim, é isso. Hoje eu sou professor. E você consegue conciliar? Trabalho... Você não consegue conciliar. O quê? Por causa do horário é difícil Não conciliar. tem como. Eu trabalho manhã e tarde em uma escola na Zona Norte e outra na Zona Sul. Né? Uma particular e uma da prefeitura, com a galera de Heliópolis ali. Então, não tem como, porque eu chego em casa às 7h30 e também, se eu colocar mais alguma coisa na minha vida, aí sim, né? Morro. Exatamente. Mas é isso. É uma forma de eu me manter atuando, porque, de alguma forma, eu acredito muito que o professor tem muito de ator. Assim. Eu uso muito esse meu lado brincalhão, meu lado mais que eu gosto mais dessa parte mais engraçada, mais da comédia. Eu tento trazer um pouco para a molecada. E é isso. Dando aula. E você, Leleca, o que faz? Né? Eu fui, tanto como ator, como roteirista e diretor, eu fui pro audiovisual. Eu dei uma migrada, eu fiz bastante teatro, fui fazer o Oliver, que foi em cartaz no MIS, fiz umas peças que foram legais, assim, que teve um... O Oliver das Máscaras, né? Das Máscaras. Assisti. Máscaras. Assisti na Oficina Cultural, eu acho. Ah, Pode sim, ser? foi lá Pode também. ser. Lá foi a 2ª temporada. Então, tipo, teve uma repercussão bacana, depois eu fiz um espetáculo chamado Eu Chaplin, fui muito para projetos autorais, teatro autoral. E aí comecei a migrar para o audiovisual, tanto que eu lanço Socialmente, que está em cartaz na Prime, com o próprio elenco do Redemoinho. Eu volto às origens, agrego ali o elenco do Redemoinho, tem uma cena maravilhosa. O filme abre com Eu não fui convidado. o Nem Redemoinho eu. abrindo. O filme abre com o Redemoinho abrindo, tem os atores da companhia estão lá. E aí, Rudi? E... Os que puxam saco. Os Quem puxa- brigou não, com ele, ele não. chamou. Eu não briguei com ele, eu acho. Então, mas é porque é pior pra você. Segue. E eu volto um pouquinho a renamorar no Siete também, né? É engraçado, assim, porque eu tenho uma produtora que eu fui trabalhar muito com o mercado corporativo. Para mim, o Redemoinho é meio que, comparando, tipo, com as devidas proporções no micro-nicho, eu me sinto meio Guimarães, assim, sabe? Que tem essa coisa que foi para uma coisa mais burocrática do mundo
e que volta por Sertão para se reabastecer. Acho que o Grupo Redemoinho é um pouco isso para mim, assim, sabe? Entendi. Eu preciso frequentar, mesmo que seja assistindo, eu fui assistir o Coro Duro agora, eu até falei, né, tipo, você me perguntou o que você achou do espetáculo, eu falei, terrível. Odiei o espetáculo, mas porque ele é muito bom. Justamente porque o Redemoinho fala de umas verdades que me abastecem, me diz muito respeito. Quando eu falo que o espetáculo foi terrível, porque ele foi direto. Eu saí pensando, falei assim, caralho, mano, nossa, eu emburaquei. Eu saí do espetáculo emburacado, o que eu acho que é uma função do teatro. O teatro nem sempre precisa ser confortável. Pode ser também, mas nem sempre precisa ser. Então eu acho que o Redemoinho é um lugar onde eu volto para me reabastecer, assim, sabe? É o meu sertão. O Redemoinho é o meu sertão. Bom, queria agradecer aí todo mundo que está acompanhando esse podcast, esse videocast, esse mesacast. Agradeço aí a todos que estão aqui fazendo seus depoimentos, colocando suas questões, enfim, trazendo relembranças, né? A gente está relembrando. Para nós é um negócio muito interessante isso, né? Você ficar rememorando a tua trajetória, né? Porque é baseado em questões que às vezes você para de lembrar, né? Ou deslembra, né? Porque faz muitos anos, mas ao mesmo tempo você também alimenta, né? Com um certo romantismo da época, né? E isso se confronta com a realidade dura e crua dos tempos que você vive. Então, interessante. Queria agradecer a presença de vocês, né? Obrigado de novo, mais uma vez. E acho que é isso aí, né? Acompanhe aí os próximos episódios do podcast do Redemoinho. Nonada, não foi assim.